Para finalizar, eu gostaria de fechar com a pergunta final. Maicon, por que que o carro morre? E o carro morre por... Agora a gente tem mais bagagem, mais informação para conseguir responder essa pergunta. Por que que o carro morre? O carro morre se você errar o ponto da embreagem, certo? Se você passar do ponto. O carro morre se você, de repente, numa situação muito exigente, não der a aceleração que ele precise. Caso você erre um pouquinho ali, se tiver aceleração, sem aceleração, aceleração faltando, isso vai auxiliar, facilitar com que ele morra. O carro morre também se você tiver um carro desregulado. Como assim, Maicon? Um carro desregulado? E a questão é a seguinte. Quando você está soltando a embreagem, se você for uma pessoa bem detalhista, bem observadora, ao chegar no ponto da embreagem, você percebe que o barulho do motor ele diminui um pouquinho. A rotação do motor ele diminui, mas assim que diminui, ele já dá uma breve corrigida. Essa correção, ou seja, assim que ela cai e já volta, esse ato dela voltar, apesar dela voltar e o carro continuar tremendo, mas ela volta. Essa voltada é uma correção do módulo de injeção eletrônica do carro. Se o seu carro tiver injeção eletrônica, se ele foi feito de 2000 para cá, se eu não me engano, ou não, 90 para cá, os carros já são injeção eletrônica. Ele tem esse módulo que faz essa correção. Quando ele percebe que o motor está diminuindo o ritmo de trabalho, ele automaticamente aumenta a quantidade de combustível a ser injetado para fazer o motor ter mais força e manter ali aquele mesmo ritmo. É por isso que quando você dá partida no carro, mesmo se você não acelerar, ele continua ligado, porque tem ali um módulo sempre acelerando, não literalmente aqui no pedal, mas sempre injetando um pouquinho de combustível para manter o carro ali estável. Então, se você solta um pouquinho, ele identifica que o giro do motor diminuiu, imediatamente ele já vai injetar um pouquinho para corrigir, fazer o giro do motor subir de novo, e essa correção ela acontece em milésimos de segundo. Milésimos, é bem rápida. Quando um carro está desregulado, essa correção ela é bagunçada ou inexistente. Quando ela é bagunçada, só o fato de você ligar o carro, você já percebe que ele não fica estável, ele fica... Às vezes o carro morre sozinho. Quando isso acontece, que é no caso de um carro que está desregulado, você resolve isso de duas formas diferentes. A primeira, obviamente, mandando regular, e a segunda é com aceleração a mais do que o normal. Aceleração é nesses casos que aí sim a aceleração não pode faltar. Em carros desregulados, só o fato de você chegar às vezes no ponto da embreagem é o suficiente para o carro morrer. Se você tem um carro assim, e eu falo porque meu pai tinha, eu dirigi um carro assim do meu pai na época que eu nem tinha carro, era assim, se eu chegasse no ponto da embreagem sem estar acelerando, ele já morria. Mas isso não é a regra, isso é a exceção, não é todo mundo que é assim, não é todo carro que é desse jeito. De repente você fala, eu faço isso porque meu carro morre, mas será que morre mesmo? Ou será que é porque você está fazendo errado, estava passando ponto, enfim. Você tem que saber se o seu carro está regulado ou não. Como que você faz isso? Dá partida e ouve. Se ele fica estável, o carro está regulado. Agora, se ele não se estabiliza, ou de repente você tem que ficar ali acelerando para ele esquentar e depois ele estabilizar, aí tem um período de estabilização, tal. Aí são situações diferentes, mas nessas situações basicamente você se resolve não deixando de lado o acelerador assim que você soltar o pé do freio, tá? Para as pessoas que dirigem carro muito nos esquemas, que carro tem uns códigos, né? Carro velho geralmente é assim. Meu pai tem uma caminhonete lá que você tem um monte de código, você vai dirigir, você já pergunta qual que é a manha. Carro que é desse jeito, motoristas mais antigos, carro mais precisando de manutenção, vamos rasgar o português aqui.
eu já peguei carros assim e o remédio foi... Imagina uma situação, você está numa subida, eu estava numa subida, eu precisava fazer com que o carro saísse indo para frente, sem voltar para trás, sem morrer e acelerando, mas se eu soltasse o freio para acelerar, o carro voltava para trás. Se eu chegasse no ponto sem acelerar, o carro morria. O que eu tinha que fazer? A experiência, a prática, o entendimento da situação ali me fez tomar a seguinte resolução do problema. Com o pé direito freando, torto nos pedais, com a beirada do pé acelerando, então o pé direito freava e acelerava ao mesmo tempo. Aí eu dava o ponto da embreagem e soltava o freio. É a técnica que a gente usa para carro muito velho, que se você chegar no ponto da embreagem, no ponto fraco, sem acelerar, ele já morre. Aí você tem que saber trabalhar a aceleração a todo momento. Quando você está com um carro desse, numa reta, por exemplo, beleza, você solta o freio, o carro não vai para trás. Aí dá tempo de você chegar no ponto, acelerar, então ele já começa indo para frente. Se você está numa subidinha bem de leve, é onde a gente vê muitas pessoas deixando o carro voltar um pouquinho para trás para depois ir para frente. A maioria faz isso porque não sabe fazer o certo, mas algumas pessoas fazem isso porque precisam e não querem ter que usar os 3 pedais ao mesmo tempo. Mas quando você está numa situação que é subida, um carro velho, que se você chegar no ponto da embreagem ele vai morrer se você não estiver acelerando, e se você tirar o pé do freio ele vai voltar para trás, então você precisa frear, você precisa acelerar e você precisa chegar no ponto da embreagem nas 3 coisas ao mesmo tempo. O que você faz? Pé esquerdo, ponto da embreagem, o pé direito no freio, entorta e acelera. Então o pé direito aciona os 2 pedais. A hora que você acelerar, você já está no ponto da embreagem. Você chega no ponto da embreagem aqui, né? Porque se já tivesse, ele já tinha morrido. Então, primeiro você freia e acelera, acelerou, dá o ponto, deu o ponto, solta o freio. Eu estou falando isso para que, caso você se enquadre nessa situação de um carro que precisa desse tipo de acionamento, você saiba lidar quando você estiver numa ladeira, tá? Mas isso não é a regra, isso é a exceção, isso é a minoria das pessoas que tem um carro assim, mas essas pessoas existem, esses carros também existem, e não é impossível. Michael, o que você está falando aí não dá certo. Eu sei, não dá certo se em situações específicas, com carros específicos, mas eu já estou falando para você como que faz dar certo também nesses casos. Muito bem. Se esse conteúdo entregou valor para você, se você aprendeu alguma coisa nesse vídeo que é fantástico, que eu faço na intenção de realmente ajudar você a conquistar sua independência, se esse vídeo foi importante, foi relevante, curte, compartilha, deixa o seu comentário, que isso me cativa a continuar fazendo conteúdo, mostra para mim que está fazendo sentido, faz sentido eu continuar produzindo esses conteúdos assertivos, de valor, para transformar a vida das pessoas que hoje se veem refém de um volante, mas que amanhã vão estar livres, independentes, e eu quero, através desses conteúdos, de alguma forma ou de outra, conseguir participar desse processo evolutivo de cada um de vocês que chegou aqui até o final, nesse momento do vídeo, e está aqui, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!